Se colocarmos um chimpanzé e uma criança de 4 anos de idade em uma sala, e no alto de um armário houver um doce ou uma banana fora de alcance, a reação inicial de ambos será muito parecida. Sim, com certeza. Ambos vão pular, tentar alcançar com as mãos de qualquer jeito. Exato. E se eles virem uma vara jogada no chão, ambos vão tentar usar essa vara para puxar o prêmio. Olhando de fora, sabe, parece exatamente a mesma inteligência biológica operando em espécies diferentes. Parece, mas não é. O que as nossas fontes de hoje revelam é que o que acontece dentro da mente daquela criança naquele exato segundo, bem, quebra todas as regras da evolução natural. Nossa, e é uma quebra radical, né? Não somos apenas animais mais espertos. A nossa mente opera em uma dimensão completamente diferente. É um mecanismo de resolução de problemas que engatilha um processo que rompe definitivamente com a biologia pura. É uma mudança de paradigma que até hoje desafia a forma como enxergamos a consciência. E esse é o nosso ponto de partida para este mergulho nas fontes. O material que temos na mesa hoje são trechos selecionados de A Formação Social da Mente, a obra magistral do brilhante psicólogo soviético Lev Vygotsky. Um texto fundamental. E a nossa missão hoje, para quem nos escuta, é desvendar como essas teorias formuladas lá nas décadas de 20 e 30 revolucionaram o entendimento moderno sobre o intelecto humano. Isso mesmo. E o mais importante, vamos analisar detalhadamente como ideias de um século atrás fornecem, o verdadeiro manual de instruções para as práticas educacionais que aplicamos nas salas de aula de hoje. O que é fascinante aqui é o cenário em que Vygotsky escrevia. Naquela época, a psicologia estava completamente fragmentada. Era uma confusão, né? Total. De um lado da trincheira, os defensores de explicações estritamente biológicas. Do outro, pesquisadores apoiados em reflexões filosóficas quase especulativas sobre uma alma imaterial. E aí Vygotsky olhou para esse abismo e propôs uma síntese muito radical. O foco não deveria ser o cérebro isolado dentro de um crânio, mas o cérebro operando em interação contínua com a sociedade. Exatamente. A sociedade é o combustível. Ok, vamos desempacotar isso. Para entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa primeiro olhar para o que ele estava tentando derrubar. As fontes detalham que ele criticava duramente 2 grandes abordagens da época. Sim, ele não poupava críticas. A primeira era o que ele chamava de paradigma botânico, muito defendido pelo Carl Stumpf. Pelo que entendi, era a ideia de que a criança é como uma sementinha. Uma semente que só precisa de tempo e de um ambiente seguro para amadurecer organicamente. Pois é, não é coincidência que usamos até hoje o termo jardim de infância, certo? Como se o papel do educador fosse apenas regar a planta e não atrapalhar o crescimento. Essa visão botânica pressupõe uma maturação passiva e inevitável. Ela ignora solenemente o papel ativo e transformador do ambiente social no cérebro. Sim, a criança não é uma samambaia. E tinha a segunda grande corrente que ele atacou, o paradigma que podemos chamar de zoológico. Essa era a base do behaviorismo inicial e de teóricos como Buller. O foco deles era explicar a mente humana apenas como um acúmulo de reflexos animais complexos. Tudo muito mecânico, tipo inteligência prática pura. Eles observavam aqueles famosos experimentos de Kohler, onde chimpanzés empilhavam caixas para alcançar comida, e concluíam o quê? Concluíam que a criança pequena age de forma idêntica ao macaco. Para eles, tudo se resumia à mesma inteligência biológica adaptativa. Espera, estou com dificuldade de aceitar que a comunidade científica realmente equiparava o desenvolvimento de um bebê humano ao de um chimpanzé sem pelos, apenas esperando estímulos passivamente. Mas era o pensamento dominante. E Vygotsky entra exatamente nesse ponto de ruptura. Porque, claro, nós temos uma base biológica incontestável. Ninguém nega a evolução. A base está lá. Mas a genialidade da teoria é propor que o desenvolvimento humano, em determinado momento, deixa de ser guiado apenas pela biologia e passa a ser guiado pela cultura. E como essa transição acontece na prática? Porque soa muito abstrato. O ponto central é que a mente humana não se desenvolve apenas de dentro para fora, como um instinto que desabrocha. Ela é ativamente construída de fora para dentro. Ah, então as influências externas constroem a mente. Exato. A criança internaliza ferramentas, símbolos e signos que foram criados e refinados pela sociedade
ao longo de milênios. A cultura não é apenas o palco onde a vida acontece. Ela é a matéria-prima. Ela fornece os tijolos fundamentais com os quais a criança constrói as funções psicológicas superiores, como a atenção focada, a memória lógica e o pensamento abstrato. Deixa eu tentar visualizar isso para tirar do campo abstrato. É como se, definitivamente não somos uma planta num vaso esperando o sol. Com certeza não. E não somos um cão de laboratório condicionado a salivar quando ouve um sino. A nossa biologia pura seria mais como uma daquelas trepadeiras que cresce de forma um tanto caótica pela parede. Uma excelente analogia. Mas a cultura, a linguagem, os símbolos, isso seria aquela estrutura de metal, aquela grade que a gente prende na parede. A trepadeira tem a sua própria força biológica de crescimento, mas a forma que ela ganha, os caminhos e a altura incrível que ela alcançam, dependem totalmente dessa estrutura externa artificial. A sociedade fornece a grade para lhe escalar, e a consequência direta dessa estrutura é que o ser humano deixa de ser um mero refém do ambiente. Diferente dos animais. Animais superiores apenas utilizam a natureza externa que está imediatamente disponível no campo visual deles. O ser humano altera a natureza através de ferramentas físicas. E ao alterar a natureza, altera a si mesmo. Esse é o pulo do gato. Ao alterar a natureza, o ser humano altera a própria arquitetura da sua mente. E a ferramenta mediadora mais poderosa para moldar a nossa psique não é o martelo, é o signo. Mas especificamente, a fala humana. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante nas fontes. Porque se a cultura é a grade de metal, como a nossa mente agarra nela? O texto traz um experimento clássico conduzido por E. Livna, que trabalhava com Vygotsky. Um experimento crucial no laboratório. É a cena que mencionei no começo. Uma menina de 4 anos e meio, os pesquisadores colocam um doce propositalmente fora do alcance dela, em cima de um armário. E perto dela deixam espalhados um banquinho e uma vara. O objetivo é ver como ela resolve. Um arranjo idêntico ao que Kohler usava com os primatas. Mas aí entra a minha dúvida. Se a menina pega a vara para puxar o doce, mecanicamente é a mesma coisa que o macaco fez. É o mesmo movimento físico. Por que as anotações tratam isso como uma revolução cognitiva? Porque o divisor de águas não está no movimento das mãos da criança, mas no que sai da boca dela. Diferente do chimpanzé, a menina fala sem parar enquanto tenta resolver o problema. As transcrições mostram isso. Ela não está conversando com o pesquisador. Ela fala para si mesma. Ela verbaliza todo o processo. Sim, a fonte cita ela dizendo coisas como: eu posso pegá-lo com aquele outro banco, subo e pego. Aí ela olha, percebe que não vai dar certo e continua narrando. Não dá. Eu poderia usar a vara. E ela vai lá, pega a vara e continua falando. O que me intriga no texto é que a fala não é vista como um ruído de fundo, sabe? Tipo alguém cantarolando enquanto lava a louça. A fonte aponta uma mudança de função dramática. Primeiro a fala acompanha a ação, depois ela planeja a ação e, no fim, é a fala que guia o comportamento físico. O que ocorre nesse momento é a criação de uma barreira funcional contra o puro impulso visual. Como assim uma barreira? Pensemos no chimpanzé. A ação dele é ditada inteiramente pelo que ele vê. Se o doce e a vara estão no mesmo campo de visão, ele conecta os dois e resolve. Certo. Mas se a vara estiver atrás dele, fora do campo visual imediato, o problema se torna impossível. O impulso dele é focado só no doce à frente. Ele é escravo do estímulo visual imediato. Nossa, então a fala serve para libertar a criança daquilo que ela está enxergando no momento? Exato. A palavra vara permite que a criança traga o objeto para o centro da resolução, mesmo que ela não esteja olhando para a vara naquele momento de frustração. A linguagem permite ignorar a rota direta, que é impossível, e planejar um desvio complexo. A fala reestrutura a percepção da realidade. Sabe, eu tenho que admitir uma coisa. Eu sempre achei que quando crianças pequenas estão brincando sozinhas, montando um quebra-cabeça no tapete e falando em voz alta sem parar, tipo: essa peça azul não encaixa aqui, eu vou tentar a amarela. Eu achava que isso era falta de foco. Muitos pais e professores acham isso até hoje. Sim, uma incapacidade imatura de pensar em silêncio.
Chega a ser irônico constatar que, na verdade, nós estamos ouvindo o pensamento reflexivo delas sendo forjado em tempo real. O termo clínico para isso, na época, era fala egocêntrica. Muitos psicólogos acreditavam que era um subproduto inútil, que sumia com o tempo. Mas Vygotsky provou o contrário. A tese dele é que essa fala externa não desaparece no ar. Ela sofre um processo de internalização. O que antes era falado em voz alta para organizar a ação externa se transforma na fala interna. E essa fala interna silenciada é exatamente o que chamamos de pensamento abstrato. A capacidade de articular problemas mentalmente antes de agir é filha direta dessa fala alta infantil. A fala não surge para expressar um pensamento que já estava pronto. Ela fabrica o pensamento. Ok, vamos levar essa descoberta monumental para dentro das escolas atuais. Uma vez que entendemos que o pensamento é moldado por essa mediação de ferramentas e fala, como isso se traduz para o ambiente de aprendizado formal? A resposta de Vygotsky a essa pergunta simplesmente vira de cabeça para baixo os pilares da educação tradicional. O debate educacional dos anos 30 estava estagnado em 3 visões. Quais eram? A primeira delas, fortemente associada a Jean Piaget, estipulava que o desenvolvimento biológico tinha que ocorrer obrigatoriamente antes do aprendizado. A criança precisaria maturar o cérebro até alcançar um estágio para só então aprender algo complexo. Como se o professor não tivesse o que fazer a não ser cruzar os braços e esperar o cérebro do aluno dar o clique biológico. O aprendizado ficaria sempre correndo atrás do desenvolvimento. A segunda visão, do Edward Thorndike, ia para o extremo oposto. Afirmava que o desenvolvimento não passa do acúmulo mecânico de novos hábitos. Aprender coisas novas é desenvolver-se. Ponto final. Os 2 processos seriam idênticos. Se a criança aprendeu a tabuada, ela se desenvolveu na mesma exata proporção daquele aprendizado. E havia uma terceira corrente, de Kurt Koffka, que tentava ser um meio-termo conciliatório. Misturando maturação passiva com um treinamento prático. E como Vygotsky quebra essa armadilha conceitual? Ele lança a proposta de que o bom aprendizado não fica esperando o trem do desenvolvimento passar. E muito menos é idêntico a ele. O bom aprendizado atua como uma locomotiva que puxa o desenvolvimento. E, para transformar isso em algo mensurável na educação, ele introduz o conceito mais importante de todos, a Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. Nossa, sim. Esse conceito é brilhante. E a Zona de Desenvolvimento Proximal mudou o paradigma de como a gente avalia inteligência, né? Completamente. O exemplo citado nos textos ilustra isso de forma irrefutável. Vygotsky propõe imaginarmos 2 crianças, ambas com 10 anos de idade cronológica. Ok, 2 crianças de 10 anos. Aplica-se um teste padronizado de resolução de problemas, onde elas atuam sozinhas. Ambas pontuam o equivalente a uma idade mental de 8 anos. A psicometria clássica carimbaria a ficha, afirmando que são idênticas. O que, na prática de uma escola tradicional, faria com que elas fossem colocadas na mesma turma, recebendo exatamente as mesmas tarefas e estímulos dali em diante. Mas o erro trágico dessa abordagem é que ela só mede o que a criança já domina, as funções que já amadureceram. Então, ele introduz a variável vital, a mediação social. Ele coloca essas mesmas 2 crianças para resolver problemas mais complexos, além do nível de 8 anos. Mas agora, elas não estão isoladas. Elas recebem pequenas dicas de um adulto ou colaboração de um colega. E o resultado das fontes é assombroso. Com essa assistência sutil, a primeira criança consegue resolver problemas de nível correspondente a 12 anos de idade. Enquanto a segunda criança, recebendo o mesmíssimo nível de ajuda, só chega a problemas equivalentes a 9 anos. Então, na prática, elas não têm o mesmo desenvolvimento mental de forma alguma. Eu fico tentando transpor isso para uma imagem clara de visualizar. É tipo, pensemos em um atleta de levantamento de peso. Uma boa forma de ver. Se testarmos uma pessoa apenas pelo peso que ela consegue erguer com total facilidade e isolamento hoje, isso revela apenas o nível real dela. Mas a zona de desenvolvimento proximal é como aquele treinador que fica ali de pé atrás do banco de supino. O famoso spotter das academias. Isso. O atleta tenta levantar uma barra mais pesada que não conseguiria erguer sozinho. O treinador coloca apenas a ponta dos dedos sob a barra,
fornecendo uma fração mínima de estabilidade. E essa pequena ajuda externa revela instantaneamente o peso máximo que aquele atleta está quase pronto para erguer sozinho no mês que vem. O treinador não faz a força pelo atleta, mas atua exatamente na margem, na zona onde o tecido muscular está prestes a crescer. O aprendizado puxa o desenvolvimento. Se conectarmos isso com um panorama geral, a mecânica da analogia reflete bem a teoria. O nível de desenvolvimento real, aquilo que a criança já faz sozinha sem suar, aponta para o passado do intelecto dela. São os frutos do desenvolvimento. Eles já caíram da árvore. Já a ZDP aponta diretamente para o futuro imediato. São os brotos ou as flores do desenvolvimento. O que a criança faz hoje com interação guiada, ela fará amanhã de forma autônoma. O aprendizado orquestra tudo isso. E isso detona completamente a ideia de que a instrução escolar deve focar no que o aluno já sabe fazer. Focar no nível real é inútil para o crescimento global. Todo o esforço educacional tem que ser para operar dentro dessa zona de desenvolvimento proximal. Mas aí surge a pergunta de ouro para qualquer educador ou pai nos escutando. Como se constrói essa zona, de fato, no dia a dia? Nossas fontes destacam duas ferramentas práticas magistrais para mediar esse salto no ambiente escolar, o brincar imaginativo e o ensino da escrita. Vamos olhar para o brincar primeiro. Se é o laboratório natural da criança, o que acontece de tão complexo quando ela simplesmente pega uma vassoura e finge que é um cavalo? Como isso é mediação? O papel do faz de conta costuma ser subestimado como passatempo, mas psicologicamente é a atividade mais densa da infância. Quando a criança brinca, ela opera acima da sua idade habitual. Ela estica as próprias capacidades. No caso da vassoura e do cavalo, ocorre uma cisão mental fundamental. Para um bebê, a percepção visual e o significado daquele objeto estão completamente fundidos. A vassoura só serve para varrer. Mas quando a criança usa a vassoura como um pivô físico para sustentar a brincadeira do cavalo, ela faz uma separação crítica. Ela aprende pela primeira vez a separar o significado mental daquilo que os olhos estão enxergando na realidade objetiva. O significado, a ideia de cavalo, passa a dominar a ação e não mais as características visuais do pedaço de madeira. Isso pavimenta o caminho neurológico para todo e qualquer pensamento abstrato futuro, seja em matemática ou literatura. Além de que, a brincadeira é governada por regras, né? Se a criança decide que é a médica, não pode começar a chorar exigindo ser examinada no meio do jogo. Ela precisa subordinar os impulsos do momento às regras estruturais da situação. É um controle voluntário tremendo gerado por ela mesma. Ela cria, junto com os pares, uma vasta ZDP. E quando ela sai desse laboratório imaginativo livre e entra na escola formal para aprender coisas mais duras, como a escrita? Porque as fontes mostram que Vygotsky ficava absolutamente horrorizado com os métodos tradicionais de alfabetização. Estavam, e ainda tratam, a escrita apenas como um treinamento motor fino. Uma ginástica para os dedos. A criança era ensinada a copiar contornos perfeitos de letras no caderno, mas sem nenhuma conexão com a necessidade de comunicar algo real. As fontes usam uma comparação muito forte. Ensinar a traçar letras mecanicamente, fora de um contexto social onde a criança precisa escrever algo útil, é o equivalente a ensinar surdos mudos a articular movimentos perfeitos com os lábios para produzir som sem nunca ensinar a linguagem viva. Sem o significado das palavras. Espera então tratar a alfabetização apenas como a habilidade de copiar frases soltas do quadro negro? É como ensinar alguém a tocar um piano maravilhoso batendo os dedos no ritmo certo em teclas de madeira, sem nunca mostrar uma partitura de verdade. Ou sem permitir que ela sinta a emoção de produzir a melodia. Exatamente isso. Se for assim, esses métodos engessados não estão apenas deixando os alunos entediados na sala de aula. Eles estão ativamente sufocando a formação das funções psicológicas deles. A gravidade da crítica reside aí. O concreto, o copiar e repetir, deve ser apenas um trampolim. O treinamento físico é só a porta de entrada. Se o professor não for capaz de atrelar a escrita a um significado social verdadeiro, por exemplo, a criança querer escrever um bilhete para alguém, como no método Montessori citado nas fontes,
a escrita nunca se torna uma ferramenta cultural de mediação. Continuará sendo apenas ginástica com lápis. O que nos mostra como ideias gestadas há praticamente 100 anos ainda dissecam perfeitamente as fraturas dos nossos sistemas educacionais de hoje. Sim, a teoria continua incrivelmente atual e necessária. Vamos condensar a espinha dorsal de tudo que analisamos. A grande lição prática deste mergulho nas fontes é que o conhecimento humano é e sempre será intrinsecamente mediado. As nossas mentes não são sementes encapsuladas que apenas incham passivamente no vácuo. A consciência humana é arquitetada e montada de fora para dentro. A trajetória do desenvolvimento ocorre sempre do plano interpessoal para o intrapessoal, certo? Primeiro nós resolvemos problemas, falamos, brincamos e construímos junto com outras pessoas, usando a cultura ao nosso redor. E só depois essas interações são absorvidas e transformadas em habilidades de pensar solitariamente. Nós nos tornamos nós mesmos através da presença ativa dos outros. E a relevância prática dessa dinâmica para quem nos escuta hoje é direta, não importa a profissão. Seja para quem busca aprender uma linguagem de programação ou para quem tem a missão de liderar uma equipe desmotivada. A regra de Vygotsky é que ninguém evolui de forma significativa isolada em uma ilha. O motor do crescimento não é o esforço solitário, é atuar na sua zona de desenvolvimento proximal. Procurar colaboração, pedir a orientação daquele treinador experiente ou dar aquele apoio na barra de alguém que está quase lá. O aprendizado precisa estar perpetuamente um passo à frente do conforto. Onde ocorre a aprendizagem colaborativa genuína, está ocorrendo a construção literal de novas estradas neurais. O escopo do que pensamos é delimitado pelas ferramentas que dominamos. O que naturalmente nos deixa de frente com uma provocação inescapável para os dias de hoje. Uma semente para nossa audiência levar e dissecar. É sempre bom deixar um questionamento final. Vygotsky atestou que nossa estrutura cognitiva é desenhada pelos signos e ferramentas que a cultura nos entrega. A fala, o lápis, o brincar. Só que nós não vivemos mais na década de 30. Nossas ferramentas mais vitais hoje mudaram drasticamente. Mudaram em um nível que ele jamais poderia prever. Como o uso ininterrupto de motores de busca instantâneos e inteligência artificial conversacional está atuando agora mesmo como a nossa nova ferramenta de mediação. As implicações são colossais. Se ferramentas externas reorganizam as funções mentais internas, delegar o armazenamento de informações na memória para algoritmos não é apenas um atalho inofensivo. Estaríamos neste exato segundo histórico reescrevendo a arquitetura das funções psicológicas da base até o topo para toda uma nova geração em formação. Se a nossa mente não nasce pronta, mas é construída com os tijolos que temos à mão, qual será o formato da cognição humana quando o lado de fora se torna um sistema tecnológico que pensa de forma autônoma por nós? Se a humanidade sempre foi a trepadeira subindo a grade da linguagem, para onde cresce a planta quando a grade da cultura passa a ser feita inteiramente de códigos e telas automatizadas? Fica aí o peso dessa reflexão para todo mundo pensar. Muito obrigada por acompanhar nossa análise. Foi um prazer. Até o nosso próximo mergulho nas fontes.